Números capítulo 13, versículo de número 33. Quantos encontraram, me dá um sinal que você achou, dizendo amém. Diz assim a palavra do Senhor. Vamos ler, aproveitando essa tela que está aqui diante de nós, né? Aproveitando que nós falamos também sobre Davi, o gigante Golias, há 2 domingos atrás. Vamos ler esse texto de Números 13, versículo 33, todo mundo junto na versão aqui da tela. Vamos lá. 1, 2, 3. Também vimos ali gigantes, filho de Anak, descendente dos gigantes, e éramos a nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Destaca essa frase após esse ponto e vírgula, que diz assim, ó: e éramos aos nossos olhos como gafanhoto. Então separa aí, a primeira coisa, éramos aos nossos olhos. É uma visão que eu tenho de mim mesmo, né? A visão que eles tinham deles mesmos. Olha aí, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Então nós vamos destacar nessa noite essas duas afirmações. Eles eram como gafanhoto aos olhos deles e também aos olhos dos inimigos que eles iriam entrar na terra prometida. Amém? Sentem, meus irmãos, glorificando e exaltando a Deus nessa noite. Preciso da sua atenção nessa palavra, que é muito importante para todos nós, uma mudança de direcionamento espiritual para a tua semana. Queridos, o livro de Números, ele destaca a jornada de Israel durante o deserto até a terra prometida. É claro que não é em Números que Israel vai entrar na terra prometida. Pelo contrário, somente no livro de Josué é que isso acontece. Mas o livro de Números, ele destaca essa trajetória. Moisés, como líder da nação de Israel, peregrinando no deserto em direção a uma terra que Deus havia lhes prometido. É interessante, eu estava lá em casa agora há pouco, cheguei 5 e pouco, parei um pouco, dei uma descansada, bebi uma água e corri para cá com vocês. Eu estava vendo lá agora há pouco que desde a saída do Egito até o capítulo de número 13 do livro de Números, passou-se 1 ano e 2 meses que Israel saiu da terra prometida. Então, numa trajetória simples, 1 ano e 2 meses seria o tempo entre o Egito e até a posse da terra prometida. Eles chegaram diante da terra prometida. No capítulo de número 13, o Senhor falou a Moisés de que ele separasse cabeças de Israel, príncipes, chefes de famílias, e que cada um representasse as 12 tribos de Israel. E qual era a ordem de Deus? Separa 12 de cada tribo e manda-os espiar a terra prometida no espaço de 40 dias. E é interessante que é exatamente isso que aconteceu. Do versículo de número 4 até o versículo de número 16, é nos dado os nomes desses espias que foram olhar a terra prometida. E quando eles vão contemplar essa terra prometida, a Bíblia diz que eles vão trazer após os 40 dias o relato de como era a terra que Deus havia lhes prometido. E é interessante que quando eles chegam de peregrinar e de espiar a terra, no versículo de número 25, ao fim dos 40 dias, no versículo de número 26, eles vão chegar até Moisés e Arão e toda a congregação de Israel, para trazer as novas de como era a terra que o Senhor havia jurado a Abraão, Isaque e Jacó. E eles contaram realmente como essa terra era. E eles vão dizer assim, versículo 27, e contaram-lhe e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente essa terra ela mana leite e mel, e este é o fruto da terra. Eles trouxeram a Moisés um cacho de uva, aonde 2 deles carregavam um cacho de uva da imensidão do fruto que Deus havia dito isso aos seus pais, e a terra era exatamente da maneira como Deus havia lhes dito, e eles trazem esse fruto para a nação de Israel contemplar e ver que era exatamente aquilo que Deus havia prometido. Só que é interessante que
todos esses 12 espias, somente 2 trazem boas novas de confiança a Deus, que é Josué e Calebe. Mas o relatório dos restantes é desmotivador, porque é claro que eles vão declarar a terra que Deus falou é exatamente desse jeito. Trouxemos o fruto da terra, é uma terra boa, que mana leite e mel. Só que a maioria, ou seja, 10 desses espias, vão relatar à nação de Israel, olhando o tamanho da dificuldade que haveria para a conquista dessa terra. Porque eles vão dizer, no versículo de número 32, que eles vão infamar, ou infamaram a terra, e dizendo que tinha naquela terra homens grandes de estatura, ou gigantes, descendentes de Anak, homens de guerra, de peleja. E olha o relatório: essa terra consome os seus moradores. Quando eu parei para observar esse texto, no versículo de número 33, e aqui eu coloco a temática dessa mensagem, que é a síndrome do gafanhoto, porque eles vão afirmar da seguinte forma: e éramos como gafanhoto aos nossos olhos e aos olhos deles. Quando a gente para observar essa síndrome do gafanhoto, e eu não estou falando aqui de devorador e nada disso, mas a síndrome do gafanhoto nos traz alguns exemplos, ou síndromes, ou sintomas que a gente precisa destacar em nossas vidas para sabermos se estamos com essa síndrome ou não. É interessante, meus irmãos, que no cenário cristão a gente consegue observar que muitos crentes são talentosos, têm chamada de Deus, têm vocações divinas, são pessoas escolhidas. Alguém tem dúvida aqui que Deus lhe escolheu? Quantos têm certeza que Deus escolheu sua vida? Só que é lamentável que a gente consegue constatar que muitos cristãos, eles são dominados pela síndrome do gafanhoto. Eles são guiados pela ótica da síndrome dos gafanhotos. E éramos como gafanhoto aos nossos olhos e aos olhos deles. Quando a gente para pensar sobre isso, e olhando o relatório desses espias, vamos destacar alguns sintomas dessa crise. E eu quero que você esteja aberto e perceptível para destacar em você esses sintomas, e a gente vai remediar no culto de hoje. Vamos lá. Quais os sintomas da síndrome do gafanhoto nesses líderes da nação de Israel? Vamos lá. Primeiro, o primeiro sintoma dessa síndrome do gafanhoto é chamado de senso de fraqueza. Por quê? Bota aqui Números capítulo 13, versículo de número 31. Bota o versículo 31 aqui pra gente. Olha, observe essa síndrome aqui, ó. Porém, os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. A primeira síndrome do gafanhoto destacada nessa liderança, nesse senso de fraqueza, é o fato de anularem a promessa de Deus e a sua palavra de conquista, e duvidarem do poder de Deus que faria eles alcançarem a terra da promessa. O senso de fraqueza é aquela ideia de gente que só vive no limite da sua força. Existem pessoas que infelizmente já têm a cara espiritual de abatimento, de fraqueza. São pessoas que vivem choramingando em cantos para irmãos. É claro que nós precisamos pedir oração quando as coisas apertam, mas quem tem um senso de fraqueza, eles são conhecidos como crente 6 horas, que é aquele crente que só vive: 6 horas por mim, 6 horas por mim, 6 horas por mim. Ou então claramente são chamados, até uma maneira pejorativa de chamá-los de crente galinha d'Angola, que só vive fraco, tô fraco, tô fraco. São pessoas que não têm força para reagir diante das batalhas da vida. Esse tipo de senso de fraqueza, é claro que nós precisamos destacar uma grande verdade: nós não somos fortes o suficiente, e nem precisamos ser.
Nós temos um Deus todo-poderoso que peleja por nós. E não é na nossa força que teremos vitória, mas é a força daquele que nos prometeu provisão e vitória diante das nossas guerras. Nenhum de nós, aprenda isso, nenhum de nós vencemos as nossas guerras com o nosso braço, com a nossa força, com o nosso dinheiro. Não, as nossas guerras são vencidas pelo Deus que peleja pela nossa existência. Alguém está aqui neste culto, nesta noite? Olha para esse crente que Deus colocou sentado do teu lado. Tu vai me ajudar a pregar daí, eu prego daqui, tu me ajuda daí. E tu vai olhar para esse crente assim de canto de olho. Ele não vai ficar com raiva de você não, pode ficar tranquilo, que a RVA é uma igreja crente, né? De gente que recebe, é muito receptiva a palavra. Então não vai ficar com raiva não. Olha de canto para ele e diga assim para ele: não é a tua força, nem o teu braço que te dará vitória nessa guerra. Diga: não somos fortes, mas o nosso Deus é todo poderoso. Diga: é Deus que peleja por você. É claro, fala para ele: é claro que não temos força suficiente, mas o poder de Deus é aquele que nos fortalece diante dessa guerra. Só que o senso de fraqueza é o contrário. Eu vou te explicar uma coisa. Vamos aprender isso com o apóstolo Paulo. Por exemplo, quando a gente olha para a Bíblia, Paulo não era um homem forte aos seus olhos. Se você pegar 2 Coríntios, capítulo de número 12, bota aqui na tela para mim, por gentileza, segunda carta de Paulo aos crentes de Corinto, no capítulo de número 12, você vai observar que lá no versículo de número 7, coloque na tela para a gente o versículo de número 7, para você entender que Paulo não era forte. A gente pensa que Paulo era super-homem. Não era super-homem. Paulo é ser humano, e ser humano não tem muita força. Ser humano é fortalecido, é diferente. Então a gente observa aqui, por exemplo, para que eu não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exaltasse. Paulo está em guerra, existe um adversário. Bota o versículo de número 8, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. Paulo está pelejando, é difícil, a luta é travada. Aí no versículo 9, Cristo, Deus, responde para Paulo da onde vem a força da vitória. E olha o que Deus responde: e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Deus. Bota o versículo de número 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas. Ele não é um crente com senso de fraqueza, porque o crente com senso de fraqueza, falta morrer. Não dá. Jesus, vou desistir. Eu vou largar tudo. Não, Paulo não é assim. Olha o que Paulo disse assim, pelo que sinto prazer. Isso aqui não é masoquismo, isso aqui é crente que entende que Deus é aquele que fortalece na nossa fraqueza. Olha o que ele fala: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Aqui está o segredo, porque quando estou fraco, então sou forte. Então quem tem senso de fraqueza, a fraqueza é sinal de derrota, de choramingar para os outros, de se arrastar, de faltar morrer, não sabe enfrentar uma guerra. Agora, quando a gente entende que não é a nossa força, mas que na fraqueza o fraco fica forte pelo poder de Deus, a gente consegue passar pelo deserto entendendo: Deus vai me dar força para vencer essa guerra, Deus vai me sustentar diante dessa guerra. A peleja não é minha, a peleja é de Deus. Essa guerra eu vou passar por cima dela. Tá difícil, mas Deus é comigo. A vitória vai vir, a providência vai chegar, o milagre vai vir. Então, quando a gente entende que esse senso de fraqueza é uma anemia espiritual, só vive no aparelho, está na UTI espiritual, é síndrome do gafanhoto. Porque essa nação de Israel vai dizer assim: eles são mais fortes do que nós. Claro que são fortes, mas qual era o papel deles? Era olhar para Deus e dizer assim: eles são fortes, mas meu Deus é maior, meu Deus é todo poderoso.
Então olha de novo para esse crente, diga assim para ele: para de olhar para o gigante. Diga, olha para a grandeza do teu Deus. Diga, é na força de Deus que nós venceremos esta guerra no nome do Senhor Jesus Cristo. Oh, glória. Outro exemplo de vencer o senso de fraqueza, por exemplo, é a carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo de número 13. Bota para mim aqui, Filipenses 4, versículo de número 13. Olha que interessante. Esse texto aqui, todo mundo sabe de cor, a gente vê no para-choque do carro, no para-brisa do carro, vê esse versículo escrito dentro de casa, num quadro bonito lá com jarro de rosa escrito embaixo. Todo mundo usa esse texto. Como é que está o texto? Vamos lá, 1, 2, 3. Então esse texto aqui é uma chave de vitória, mas não é somente chave de vitória. Esse texto aqui é uma explicação de um fortalecimento para enfrentar o dia da angústia e da adversidade. Porque volta o versículo de número 12 aqui para a gente, versículo 12. O que ele está sendo fortalecido para vencer? Olha aqui, eu sei estar abatido. Tem dia que eu estou abatido mesmo. Tem dia que é só a graça de Deus para me dar força. Tem dia que, meu irmão, eu estou pedindo oração mesmo. Tem dia que só Deus para me dar vitória. Mas eu sei passar por isso. Eu sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura, comer tambaqui sem espinha, carne assada, picanha, capa de filé, maminha, alcatra. Mas eu também sei muito bem o que é abrir a geladeira, está que nem um oceano, só água. Eu sei muito bem o que é isso. Tanto a ter em abundância como padecer necessidade. Tem dia de guerra, de luta e de batalha. Tem dia que a gente não tem nem o que comer, é uma realidade, não temos que ser omissos a isso. A vida nos traz essa possibilidade. Estamos numa terra de peregrinação, debaixo de guerra, temos inimigos, temos gente que nos odeia, tem demônios que pelejam contra nós, tem guerras que vêm contra a nossa vida. Aí é que vem o versículo 13: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem é fortalecido por Deus não vive no senso de fraqueza. Olha de novo para esse crente aí e diga assim para ele: meu irmão, bota um sorriso no rosto. Diga assim: não mostra fraqueza. Diga: vai dando glória a Deus, vai dando aleluia, porque teu Deus é maior. Fala para ele: o deserto vai passar. Diga: eu vou ver a vitória chegando na tua vida. Fala para alguém aí: eu vou ver o teu cântico de vitória. Mas em nome de Jesus, tira essa síndrome do gafanhoto de que estou fraco, estou fraco, estou fraco, estou fraco. E eu vou te dar um conselho, olha aqui para mim. Irmão, sabe aonde a gente tem que jogar nossas fraquezas? Lá no quarto com a porta fechada. Lá é o único lugar que a gente pode se extravasar. Vou te dar uma dica: bota o louvor no toco mesmo, nem pro vizinho ouvir. Bota lá, no toco. E a tu grita: ai, Jesus, tá difícil, pai. Ai, ai, ai. Lá tu grita, lá tu chora, lá tu se rasga, lá tu fala o que não está conseguindo, que não tem força. Saiu dali, meu irmão, fecha a porta e vai para a guerra. A vitória vai vir, o gigante vai cair, a vitória vai chegar, Deus vai fazer. Eu não sei de onde vem, mas a vitória vai vir em direção à minha casa. Chega de fraqueza, é hora de entender que eu sou fraco, mas o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Diga assim comigo: quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte. O diabo jurou que você não viria para o culto hoje. O diabo jurou que você não permaneceria crente. Mas para vergonha do inferno, estamos aqui fortalecidos e de pé. Cadê o glória a Deus dessa igreja nessa noite? Vamos vencer, vamos vencer, vamos vencer, vamos vencer. Então tira esse senso de fraqueza. Diga assim comigo: senso de fraqueza, síndrome do gafanhoto, sai da minha vida. Eita, senti, mas joga pra cá não, joga pra lá. Segundo, qual é o outro sintoma da síndrome do gafanhoto? Segundo, é chamado de complexo de inferioridade. Bota aqui pra gente o versículo de número 31 do capítulo de número 13 do livro de Números.
Complexo de inferioridade. Bota aqui pra gente. Números 13, versículo 31. Vamos ler o texto? Olha aqui, ó. Porém, os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Além do senso de fraqueza, havia neles o complexo de inferioridade. Somos menores do que eles. E é interessante que esse complexo de inferioridade é algo tão atual nos dias de hoje. Porque esse complexo de inferioridade faz com que a gente comece a achar que tudo é maior do que a gente, que as muralhas são altas, que o problema é grande demais. São pessoas que vivem no complexo, que sempre aceitam migalhas. Ah não, porque é só isso aí mesmo, eu sou um lascado mesmo. Não, porque eu nasci para sofrer. Já ouviu isso de crente? Não, porque minha vida é essa, é guerra e luta e ninguém faz nada por mim. Ah, porque eu estou na igreja há 7 anos e ninguém olha para mim. Ah, porque eu estou na igreja e ninguém me vê, ninguém me quer, ninguém olha para mim porque eu não tenho nada. É porque entra ano e sai ano, eu não consigo comprar nada, eu não consigo ter nada. Eu oro, Deus não responde. Está cheio de gente assim na igreja, com complexo de inferioridade, porque só vê tudo maior do que ele. A guerra é maior do que ele. Tudo parece que vive num trauma. E aonde chega, e não adianta você mudar de igreja, porque esse problema te acompanha para onde você for. Porque o problema, às vezes, não, na maioria das vezes, está em nós, que somos totalmente complexados com inferioridade. São pessoas, irmãos, eu costumo pregar sobre isso para mudar a nossa mentalidade. São pessoas que se contentam com tudo, que se contentam com miséria, que se contentam em viver uma vida destruída, e vai levando isso como se fosse normal. Não, porque ninguém da minha família é feliz, eu também não vou ser. E vai carregando isso na sua vida. E sempre quem tem complexo de inferioridade gosta de sobressair ou exaltar os problemas, exaltar os gigantes, exaltar quem é maior do que ele acha que é maior do que ele. Agora olha aqui para mim. Quando Deus mandou Moisés enviar esses homens para observar a terra prometida, Deus falou assim, ó: chama os príncipes das tribos, os cabeças. Deus chama de cabeça, mas eles, com uma mente complexada, no complexo de inferioridade, não usam o título de cabeça das tribos, mas usam um título de eles são maiores do que nós. Os príncipes, os cabeças da nação de Israel, povo de Deus, estão dizendo que nós somos um inseto perto deles. Nós somos gafanhotos para nós e para eles. É um complexo diabólico que tem arrastado muita gente para não ser feliz na sua vida. E se você tem isso, é hora de você jogar essa síndrome do gafanhoto para longe da tua casa. Porque eu vou dizer algo para você: é o diabo que diz que você é um zero à esquerda, e Deus vai dizer, vai chamar você de quê? De nação eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de Deus, noiva do Cordeiro, exército do Deus vivo. É você que fica se diminuindo. Meu irmão, volta para casa hoje de cabeça erguida. E você vai dizer: aqui o diabo na minha casa não brinca, aqui Deus reina, aqui minha casa é bênção. Larga desse complexo de inferioridade na sua trajetória. Me ajuda a pregar de novo aí, que esse irmão fechou a cara. Olha de novo para ele e fala assim: irmão, diga, tu não é um gafanhoto. Diga, tu é filho do Deus vivo. Diga, para de te rebaixar. Para de ficar com esse complexo de inferioridade. Diga, você é profeta, é sacerdote, é igreja do Deus vivo. Aleluia. Então larga esse negócio, né? Essa ideia de que não, eu sou. Às vezes fica atribulado que tem gente que pega isso como rótulo de humildade, pastor Júlio, né? Não, porque eu não sou nada. É para dizer que é. Que quem é, não precisa ficar, não, porque eu não sou. Não, a gente entende, eu dependo de Deus, sou servo de Deus, sou filho de Deus, e eu entendo isso. Agora, aceitar viver complexado, cheio de inferioridade, que aonde vai fica fazendo-se de vítima, achando que todo mundo é contra ele,
A irmã não deu a paz do Senhor é porque eu não gosto de mim, pastor. Eu passei pela irmã, a irmã virou a cara para mim, eu vou morrer, pastor. Eu vou sair da igreja, pastor. Sangue de Jesus tem poder. Se a irmã não falou contigo, vai lá, diga: ô irmã, eu vim aqui com a senhora para te dar paz do Senhor, irmão. Deus te abençoe. Você é serva de Deus, eu também sou. Você tem o Espírito Santo, eu também tenho. Eu amo a sua vida e nós vamos para o céu. Mas vai arrastando isso, sabe? É uma síndrome do gafanhoto. Terceiro, bota o versículo 32 aqui para a gente. Versículo 32. Vamos ler o texto? Vamos lá? 1, 2, 3. E infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Que síndrome é essa? A síndrome dos arautos do caos. Que é isso, pastor? É gente que é mensageiro de desgraça. É um exemplo? É normal, irmãos, a gente contar nossas lutas uns para os outros, mas você não tem que contar suas guerras para todo mundo não, filho. Minha filha, minha irmã, minha amiga, você não tem que ficar expondo os teus problemas em redes sociais, não. Tem gente que até a crise do casamento a gente já sabe só pelos status. Meu Deus. Tem ser humano que acha que o status do WhatsApp é o muro das lamentações. Vai lá e começa: ai, porque ninguém me vê. Porque eu estou assim, achado. Você não tem que expor, você tem que falar para as pessoas certas. Mas existem pessoas que só você vai lá, tá andando na igreja lá e tal, aí de repente encontra a irmã e faz assim: Pai do Senhor, pentecostal, Pai do Senhor. Aí a irmã, é normal de falar assim: ó, como é que você está, minha irmã? Meu irmão, isso aqui é um gatilho. Pá! Pode sentar. Aí o cara já senta, porque, ai pastor, por que isso, aquilo, porque o fulano, porque o ciclano, porque lá em casa, porque não sei o quê, porque a luta, porque o diabo, tudo é o diabo veio, o diabo derrubou o copo lá na pia, pastor, caiu, quebrou, pastor. Ou então: pastor, vem aqui em casa, que foi, minha filha? O cano entupiu, pastor, o diabo que entrou no cano, só é tribulação. São propagadores de caos, que gosta de falar sempre de negatividade, de guerras. Irmãos, o nosso papel é edificar a vida um dos outros. Aquilo que não edifica, eu não saio propagando as minhas lutas, as minhas guerras, só para pessoas certas. Ajuda a pregar aí, crente. Olha para esse crente do teu lado aí, que ele não deu mais nem glória a Deus. Liga assim para ele assim: ó, não conte os seus problemas para qualquer tipo de pessoa. Diga: é no quarto que você vence as tuas guerras. Diga: quando você encontrar alguém, fala para ele aí, ó, o assunto tem que ser: Deus é grande, Deus é poderoso, a vitória vai chegar, o milagre vai chegar. Até aqui nos ajudou o Senhor, a providência de Deus chegou, a vitória vai vir, a bênção vai chegar. Tem que ser como Sunamita, quando saiu de casa, o filho morreu, ela botou no quarto, fechou a porta e disse assim: prepara o jumento, manda o servo colocar lá a rede no jumento que eu vou viajar. O marido perguntou: para onde é que tu vai, mulher? Com o profeta. Mas não é festa, o que vai fazer lá? Mas, meu marido, tá tudo bem. Ela sai na rua, tá tudo bem. Ela chega perto do monte Geazi, chega: como é que tá, Sunamita? Tá tudo bem. Ela vai falar para Eliseu, o homem de Deus, a pessoa certa. Ninguém pode ouvir os seus problemas, pessoas que não são preparadas para te ajudar. Agora, em nome de Jesus, para de ficar propagando negatividade e caos. Vamos contar. Deixa eu perguntar aqui: quem tem bênção de Deus aqui? Diga: eu tenho. Então para que só fica contando desgraça? Então para que a gente só vive falando coisa ruim? Tem que falar que Deus é provedor, que o emprego Deus abriu a porta, que hoje eu almocei porque a bênção de Deus esteve na minha mesa, que amanhã eu vou trabalhar porque Deus abriu uma porta para minha casa. Jesus é bom. Alguém pode dizer isso? Diga assim comigo: Jesus é bom. Então para de propagar tristeza e caos. Eles começaram a espalhar, já falaram a derrota antes de lutar. Já pensou nisso? Já falaram: consome os seus moradores. Irmão, nós estamos tudo frito, não tem esperança nenhuma. Síndrome do gafanhoto.
Quarto, esse povo aqui tem uma fraca autoestima. Capítulo 13, versículo 33, bota aqui de novo para a gente ler. A gente consegue identificar tudo isso nesses pequenos versículos. Olha aqui. Também vimos ali gigante, filhos de Anak, descendente de gigante, e éramos aos nossos olhos como gafanhoto. Olha a autoestima. Eu sou um inseto. Eu sou um gafanhoto. Ai, eu sou uma pulga no deserto. Irmão, olha aqui para mim. Tem pessoas que têm uma autoestima tão baixa que isso afeta até na aparência. Abandonou de se cuidar e de se arrumar. Vive lá a desgraça do falso profeta Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar. Não se cuida mais, não tem mais prazer de olhar no espelho, não se arruma, se acha a ridícula. Eu sou a mais feia da terra. Para, se tu não gosta de ti, quem é que vai gostar de ti? Se você não valoriza a sua vida que Deus deu, quem é que vai valorizar a sua vida, irmão? Se você está aí, não se cuida, não cuida da sua saúde, entra na depressão, na síndrome de ansiedade, largando-se, comendo tudo que não presta, tomando remédio que o médico não passou, desistiu da vida, uma autoestima lá embaixo, e meu irmão, você precisa levantar essa autoestima. Você não é um inseto, você é filho de Deus. Olha de novo para esse cliente e fala assim: você não é um inseto, você é filho de Deus. Oh, glória. Posso ouvir um glória a Deus aí? Por que essa autoestima? Porque eles eram príncipes e cabeças. Quando a gente para observar, por exemplo aqui, bota aí capítulo 13, versículo de número 3, Rayane, por gentileza. Números 13, versículo 3. Olha quem eles eram de verdade, E enviou Moisés do deserto de Parã, segundo o dito do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeça dos filhos de Israel. Eles eram cabeça. Aí volta lá o 33, o que eles se acharam? Gafanhotos. Tu percebe a queda da autoestima? Você percebe a percepção que eles têm deles mesmos? Você percebe que eles estão desistindo da vida, se jogando no mais baixo nível de existência? E tem gente assim, que não tem mais autoestima. Irmão, você é príncipe e princesa do Deus vivo. Não se cuide. Levanta essa autoestima. Para de se achar a pulga, o gafanhoto. Posso ouvir glória a Deus? Quinto sintoma da síndrome do gafanhoto: uma visão distorcida da realidade. O mesmo texto, depois deixa o texto aí. Eles falam assim, eram como os gafanhotos. Aqueles espias raciocinaram assim, olha só, eles são gigantes, nós, pigmeus, fracos, cetos, gafanhotos, eles são fortes e nós somos fracos. Eles são muitos, nós poucos. Eles vivem em cidade fortificada, nós no deserto. Eles são guerreiros e nós peregrinos. E começaram a olhar tudo do avesso. Por isso eles se arrastaram no pó, viraram insetos. Sentiram-se indignos, menos do que príncipe, menos do que homens, menos do que gente, gafanhoto e inseto. Você consegue observar aqui uma visão distorcida? Eu preguei há 2 domingos atrás que a visão distorcida faz ver o gigante como ameaça, e o Davi, que é um homem de Deus, vê o gigante como oportunidade. Porque a gente tem uma visão distorcida das coisas. A gente vê a luta, a guerra, o capeta, a batalha, a luta, a escassez. Mas quando a gente tem uma visão de Deus, a gente vê assim, oportunidade de milagre. Então olha de novo para esse irmão e diga: quando você estiver em luta, diga: não é o diabo, não é derrota, é oportunidade de vitória e de milagre. Então crente, quando vê a luta, vê. Se vem luta, tem. Se tem luta, tem. Então levanta essa cabeça e para de viver essa visão distorcida. Jesus é grande, Deus é poderoso. O que eles deveriam enxergar? Eles são grandes, meu Deus é maior.
Eles são gigantes, mas o meu Deus é general da nosso exército. Ninguém é maior que o nosso Deus. Então eles têm uma visão totalmente distorcida. Agora vem cá. Quais os efeitos dessa síndrome do gafanhoto? Toda ação tem uma. Se você tem essas características, vou ler de novo: senso de fraqueza, complexo de inferioridade, arauto do caos, uma fraca autoestima, uma visão distorcida da realidade, isso vai trazer efeitos. E quais são os efeitos dessa síndrome? Primeiro, bota o capítulo 14, versículo 1 de Números. Glória a Deus. Vamos lá? Vamos lá. Então levantou-se toda a congregação e alçaram sua voz, e o povo chorou na mesma noite. Primeiro efeito: a síndrome do gafanhoto induz ao desespero. Se você tem essas síndromes, isso aqui vai trazer em você desespero. É por isso que você vive desesperado. Ou seja, essa palavra negativa, pessimista, levou toda a congregação a chorar, porque eles só viram as impossibilidades e não a possibilidade de Deus. Ficaram assombrados, estupefatos, arrasados, desesperados, não viram saída, não enxergaram além do choro e ficaram desesperados. O que tem de crente desesperado diante da luta por conta das síndromes do gafanhoto, aonde passa ano e entra ano, e esse complexo traz uma ação desesperadora, e gente desesperada não pensa antes de agir. Sai de casa, abandona a família, às vezes sai do emprego que não era para sair, às vezes até toma remédio para dormir, às vezes vai viver uma vida de insônia e vive desesperado para cima e para baixo. Eu até aconselhei um pastor essa semana que estava com algumas dívidas. Eu falei para ele: meu filho, te acalma, eu também já passei por grandes dívidas. Uma hora ou outra o banco vai negociar com você. Calma, você fica, descansa o teu coração. E é dito e feito, passa um tempo, há uma renegociação e a dívida a gente paga. Agora tem gente desesperada: eu vou morrer, eu vou acabar com a minha vida. Não acabe com a sua vida. Teu Deus é o Deus que é poderoso para mudar a história. Eu estou pregando para vocês e para a internet. Tem gente que vai assistir essa pregação desesperada. Calma, a solução vai vir, a resposta vai chegar. Me ajuda a pregar e olha para alguém do teu lado e fala assim para ele: calma. Fala para ele e diga assim: respira fundo. É só um processo, vai passar, vai passar, vai passar. Acalma o teu coração, faz parte do processo. Não se desespere. Como diz o Salmo 37, verso 5: entrega o teu caminho ao Senhor e o mais Ele fará. Deleita-te em Deus, descansa a tua alma. Sai desse desespero. Deus está cuidando da sua vida. A providência de Deus vai chegar. Eu estou sentindo autoridade essa noite para profetizar. Esse desespero, joga ele fora. Deus está no controle de todas as coisas. Calma. A gente corre da sala para a cozinha e aquele desespero, não come, não se alimenta. Vai comer, porque é normal. Olha aqui para mim, é normal o desespero bater na porta. Os grandes homens tiveram esse momento. Por exemplo, no primeiro livro dos reis de Israel, no capítulo 19, depois de Elias ter vencido 850 falsos profetas lá no Monte Carmelo, desceu o fogo do céu, queimou o holocausto, vitória certa. Jezabel ameaçou Elias. E no capítulo 19 ele anda 1 quilômetro, se assenta debaixo de um zimbro e diz para Deus: Senhor, só eu fiquei, mataram os teus profetas, tira a minha vida. O homem que venceu 850 profetas agora está pedindo a morte. O anjo vai lá: e eu quero ser um profeta de Deus para a sua vida como esse anjo. O anjo levou pão para ele e água e disse assim: Elias, come e bebe, porque a estrada ainda é longa. E Elias dormiu. A
a palavra de Deus para você é: come, bebe água, dorme tranquilo, porque a estrada é longa. Me ajuda a pregar, olha para alguém e diga assim: coma, beba água, durma tranquilo, porque Deus está cuidando da sua vida. A estrada ainda é longa. Fala para alguém e diga assim: a estrada ainda é longa. Não te desespera, ainda tem muita coisa para você fazer. Aí Deus vem lá na caverna e acha Elias em desespero. O que fazes aqui, Elias? Levanta-te, unge Eliseu profeta no teu lugar. Ou seja, tem discípulo que você vai fazer ainda, tem estrada para você caminhar. Tira esse desespero, para, te acalma. Ei, te acalma. Ai, pastor, eu estou dizendo, acalma o teu coração. Respira. Vai assim, ó. Respira. Tira esse desespero. Segundo efeito da síndrome do gafanhoto. Bota o versículo 2 do capítulo 14 de Números. Bota aí. Vamos lá. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhe disse: ah, se morrêssemos na terra do Egito, ou ah, se morrermos nesse deserto. O segundo efeito da síndrome do gafanhoto é a murmuração. Diga-se comigo: murmuração. Depois que você está debaixo de desespero e da síndrome do gafanhoto, isso vai levar você a murmurar contra Deus. E o pecado de murmuração, ele é sério. Deus não tolera o pecado da murmuração. Quem murmura diminui a sua concepção sobre a grandeza de Deus. E o que tem de gente que murmura contra Deus e está parecendo o povo do deserto. Reclama de tudo. Reclama da vida. Murmura contra Deus. Fala absurdos contra Deus. Irmãos, olha aqui para mim. Em vez de você murmurar, existe um louvor da harpa que diz assim, ó: em vez de murmurares, canta um hino de louvor a Deus. Olha para o irmão e diga para ele assim: em vez de murmurar, canta. Desafina mesmo, lá no banheiro. Destrói o louvor da Cassiane. Acaba com o louvor da Chile Cavalhais, mas canta. Mas em nome de Jesus, não murmura contra Deus. Tua boca não foi feita para murmurar, tua boca foi feita para glorificar a Deus. Aleluia. Quantos estão aqui nesta noite? Diga glória a Deus. Terceiro efeito. O terceiro efeito, no mesmo texto, e todos murmuraram contra Moisés, nos mostra também que o efeito da síndrome do gafanhoto induz o povo à ingratidão. Irmãos, como nós somos ingratos. Como a murmuração gera ingratidão. Quer um exemplo? Deus mandava maná e eles estavam murmurando, querendo as cebolas e os pepinos do Egito. Você observa que a murmuração nos leva a sermos ingratos com Deus. Irmão, olha aqui para mim. Eu vou te dar nessa noite um motivo para você ser grato. Você enfrentou 3 ondas da pandemia. Muita gente foi embora. Mas Deus disse assim: esse aqui não chegou a hora dele ainda. Tem um propósito para ele ainda. Você está vivo. Olha para o irmão do lado, me ajuda a pregar. Diga assim para ele: quer um motivo para te dar glória a Deus? Diga assim para ele: respira fundo aí. Diga: você está vivo. A mão de Deus te guardou. A mão de Deus te sustentou. Deus tem guiado os teus passos. Deus tem guardado a tua família. A tua casa está de pé na luta, mas Deus não deixou faltar nada. A vitória está lá. Você que não está vendo, seja grato. Quantos podem glorificar a Deus pela sua bondade? Deus é bom. Quarto efeito da síndrome do gafanhoto. No versículo de número 3 do capítulo 14, vai induzir a insolência contra Deus. Murmuraram contra Moisés e agora vão ser insolentes com Deus. Porque o versículo 3 vai dizer: e por que
nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres, nossas crianças sejam presas, não seria melhor voltarmos para o Egito? São insolentes contra Deus, desrespeitam a Deus, murmuram contra Deus, usam de insolência contra Deus. E se você não mudar a sua percepção, é arriscado você ser insolente contra Deus, falar coisas contra Deus. Eu sei que tem coisas que a gente não entende, eu sei que tem luta que a gente fica, meu Deus, tem perdas que faz a gente chorar. Você perguntar para mim, pastor, o senhor aceitou a morte da sua mãe? Jamais. Eu não concordo, eu não aceito, eu não entendo, mas eu nunca disse isso para Deus. Eu disse para Deus, Senhor, eu não entendo, mas Tu és o comandante da minha vida. O Senhor é Deus e eu sou homem, eu não entendo. Quem sabe um dia eu vou entender, mas eu descanso entendendo que Deus está cuidando de todos os detalhes. Não para de ser insolente contra Deus, achando que Deus é um qualquer. Não faça isso, entenda, Deus está no controle e Ele é maior do que a minha inteligência. Eu não entendo, mas Ele sabe do que está fazendo. Essa síndrome do gafanhoto, olha aqui para mim, quinto, ela induz a apostasia. Capítulo 14, versículo 3. Olha o que eles vão dizer: não seria melhor voltarmos ao Egito? Apostasia. Se você não tirar essa síndrome do gafanhoto da sua vida, você vai dizer assim, ó, é melhor ir para o mundo, porque lá no mundo tem alegria. É porque lá no Egito eu dançava a noite toda. É porque lá no Egito tinha cachaça que me dava paz. Aí você vai afundando, e você vai comparar o mundo com a igreja, e você vai sentir vontade de voltar para lá, porque você não entende que aqui é lugar de alegria, lá fora é alegria passageira. Então a apostasia é uma realidade para quem tem essa síndrome. E como o autor aos Hebreus vai dizer, que não caiamos no erro de abandonar a Deus, como eles abandonaram no deserto e morreram e não viram a terra prometida, porque abandonaram a fé. O que tem de gente saindo da igreja, desviando no tempo da crise, porque a sua fé não está em Deus, mas sim nas circunstâncias. Eles querem bênção e não querem o abençoador. A gente precisa ser firme e entender que na luta, na vitória, eu sirvo a Deus independente da circunstância. Como diz aquele louvor do Toque no Altar, te louvarei, não importa as circunstâncias. A gente canta isso tão bonito, né? Te louvarei, não importa as circunstâncias. Abre a boca, mas será que é verdade? Será que a gente vai permanecer firme independente da circunstância? Vamos lá? Sexto, vai induzir a amotinação. Gente fracassada se junta com gente fracassada. Ai, ai, ai. Bota o versículo 4 aqui, ó. E dizia uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos ao Egito. Bora juntar aqui uma panelinha. Qual é o nome do grupo? Os desesperados. Ou então vai botar o nome assim, os gafanhotos. E bora levantar um chefe aqui, bora voltar, bora botar aqui um grupinho dos desanimados e desacreditados. Gente fracassada se senta com gente fracassada. Gente insatisfeita se senta com gente insatisfeita. Aí qual é o assunto? Fala mal de tudo, reclama de tudo, fala mal da igreja, reclama do pastor, reclama do líder. É porque o culto não foi legal, porque eu queria que o culto fosse assim. Tu queria, mas o culto não é para ti, o culto é para Deus. Então começa a ver o que? Uma amotinação de gente. Irmãos, eu não quero andar com gente murmuradora, reclamona, para baixo, que só puxa para trás. Não, eu quero andar com gente mais crente do que eu. Porque gente assim se rebela contra Deus, faz montinho, faz panelinha, faz café para falar mal das coisas de Deus. Agora crente de verdade não tem isso. Sétimo, vai induzir a rebeldia contra Deus. Oitavo, ao medo do inimigo. Ao nono, induz perseguição contra a liderança instituída por Deus. Vamos matar esse Moisés e bora voltar para o Egito. Agora, para a gente concluir esse sermão, o que fazer quando se contasta que estamos afetados por essa síndrome do gafanhoto? Pastor, como é que eu faço para sair desse buraco? Vou te dar umas dicas essa noite. Primeiro,
se quebrante diante de Deus. Em Números capítulo 14, versículo 5, olha o que Moisés fez. Olha aqui para cá, olha para a Bíblia, vamos para a Bíblia. Eu já tenho 5 minutos. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante todo o acampamento dos filhos de Israel. Vai orar! Se joga aí na presença de Deus. Te humilha diante do Senhor. É lá que a vitória vai chegar. Está desesperado? Fecha a porta do teu quarto e vai orar. Está com síndrome do gafanhoto? Se tranca, vai para o deserto, vai para o monte. Claro, Manaus não tem monte, mas tem lugar que chamam de monte. Vai para lá, se pega com uma árvore e grita: Deus! Mas em nome de Jesus, não murmura e não te desespera, vai orar. Olha para o irmão do lado, diga assim para ele: está desesperado. Fala como crente, irmão, diga: se joga aos pés de Jesus. Diga: na hora da angústia não adianta discutir. Fala, não adianta brigar, não adianta argumentar, não adianta fomentar, não adianta jogar um contra o outro, não adianta brigar com a vizinha. É preciso quebrantamento e boca no pó. Coloca a boca no pó, talvez ainda haja esperança. Segunda dica: firmam-se nas promessas de Deus. Capítulo 14, versículo 7. Bota aqui pra gente. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra boa, é do jeito que Deus me prometeu. Se apega na promessa. Fala pro irmão, diga: te apega na promessa. Diga: para de olhar para a crise. Diga: olha para a promessa. Aleluia. É entender e conhecer as estratégias de Deus para a vitória. Por exemplo, no versículo 8 diz assim, ó: se o Senhor se agradar de nós, Ele nos dará a terra. Então faz o que agrada a Deus. Se apega nessa verdade. O que mais? O Senhor é conosco, não temas. 14, versículo 9. Bota o versículo 9 aqui, ó. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não temas. Olha para alguém do teu lado aqui agora, diga: o Senhor é conosco. Não diga melhor, diga: o Senhor é conosco. A vitória é nossa, porque Deus é conosco. Então levanta essa cabeça, se apega na promessa, olha para o Senhor. Então olha aqui para a gente concluir. Eu vou te dar nessa noite 3 dicas importantes para você vencer tudo isso. Primeiro, você não é o que pensa que é. Repita assim comigo: eu não sou o que eu penso que sou. Olha para o irmão e diga para ele assim: você não é o que você pensa que é. Então, você não é o que você pensa que é. Segundo, fala para esse irmão do lado, diga assim: você não é o que as pessoas dizem que você é. Fala para ele. Vamos ser melhor, diga assim: você não é o que o invejoso diz que você é. Diga: você não é o que a fofoqueira diz que você é. Você não é o que sua mãe amaldiçoou você dizendo que você seria. Você não é o que o seu pai te amaldiçoou dizendo que você seria. Você não é aquilo que um parente teu te amaldiçoou dizendo que você seria. Você não é a maldição hereditária da tua família. Está amarrado e quebrado isso. Você não é o maldito da tua casa. Larga disso. Você não é aquilo que alguém disse que você seria. Você não é isso. Essa aí vai ser bandido, vai nada. Essa aí vai ser prostituta, vai nada. Essa aí vai ser o zero à esquerda, vai nada. Eu não sou aquilo que as pessoas dizem que eu sou. Oh, glória, eu estou sentindo Deus nessa palavra. Espírito Santo de Deus, eu vou profetizar algo aqui. Você vai romper com o histórico da tua família. Todo mundo disse que lá na tua família ninguém vai ser feliz. Eu profetizo, você vai romper com essa história. Haverá um tempo de rompimento no meio da tua casa. Você será diferente no meio da tua família. Cadê você para dar glória a Deus aí aonde você está? Aleluia! Glória!
nome da boca do sábio, vai morrer com dor de barriga. Ah, pastor, a macumbeira jogou lá na minha casa um negócio, joga no lixo que não pega. Maldição sem causa não acha guarida. Meu Deus, nossa, aqui hoje está sério. Estou sentindo Deus quebrando correntes aqui nessa igreja. Vamos ser o vaso de Deus. Levanta as duas mãos para cima. Agarra a mão do irmão da direita e da esquerda como profeta. E agora, levanta a mão dele para cima. Diga assim, em nome de Jesus: toda palavra lançada contra a tua vida, Jesus quebra agora, 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 agora. Cadê você? Dá um brado de glória aí. Mancho de Canaraia, Espírito de Deus, ele manda cantoroma, calamarraia, sabe a calamarraia, Oliviana, saia, mancho de meu Deus, Jesus, te chamaram de gafanhoto, mas você não é gafanhoto, você é profeta de Deus na terra. Aleluia, glória. Eita Deus. Se tu não der glória a Deus agora. Terceira dica para fechar o sermão: você é o que Deus disse que você é. Me ajuda a pregar, olha de novo para esse irmão, diga assim: você é o que Deus disse que você é. Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, herdeiro e co-herdeiro com Cristo, igreja do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade, povo santo de Deus. Fica de fé, dando glória a Deus. Você é o que Deus disse que você é. Eita, eu sou o que Deus falou que eu sou. Eu não sou aquilo que a fofoqueira disse. Eu não sou aquilo que a macumbeira falou. Eu não sou aquilo que a minha família amaldiçoou. Eu sou o que Deus disse que eu seria. Espírito de Deus, o Espírito Santo, aleluia. Cadê os adoradores aqui dessa igreja? Você é aquilo que Deus disse que você é. Meu Deus, eu profetizo que a sua vida será uma nova história no meio da tua parentela. Disseram para você que você nunca ia ter uma casa própria. A providência de Deus está chegando. Disseram para você que você ia morrer na miséria. A porta que Deus abre, ninguém vai fechar. Disseram para você que você nunca seria feliz, mas a alegria do Senhor é a nossa força. Pode adorar, pode adorar, pode adorar, pode adorar, pode adorar, pode adorar. Oh glória, 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 oh glória. Eu tô com vontade de adorar hoje. Vai lá, adore comigo. Aleluia, 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 aleluia. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto vou me lançar. Canta! Só pra demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. No deserto isso vai passar. Por isso resistindo estou. E quando a minha força se
esgotar. O teu anjo vai me alimentar. E te adorar é o que sustenta-me de pé. Não vou perder a guerra, te louvarei em meio às tentações. É mais que estratégia. Eu posso não ver o amanhã, mas hoje sei que este deserto vai chegar ao fim. O Senhor está Cuidando de mim. Levanta a mão e canta, vai! Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar, só pra demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar. Por isso resistindo estou. E quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Canta, RVA! Canta, canta, canta! E te adorar é o que sustenta-me de pé. Eu não vou perder a guerra, te louvarei em meio às tentações. É mais que estratégia. Eu posso não ver o amanhã, mas hoje sei que este deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Sabe o que Deus disse para esses homens? Volta para o deserto. Cada dia que vocês espiaram a terra se transformará em anos, até que toda essa geração morra. E só vai entrar na terra Josué e Caleb, porque confiaram no nome do Senhor. Quem não aprende a deixar a síndrome do gafanhoto vai ficar rodando no deserto até perecer. Mas eu profetizo, Deus está levantando Josué e Caleb nessa igreja. Nós entraremos na terra prometida que Deus jurou aos nossos pais. Cadê você para dar glória a Deus aí aonde você está? Ei, celebre ao Senhor essa noite. Aleluia! Olha para esse crente do teu lado para fechar com chave de ouro. E vai dizer assim: eu vou celebrar com você a terra prometida que Deus te prometeu. Diga, aguenta firme. Diga, não te desespera. Canaã está bem ali, 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 está bem ali. Aleluia! Só quem recebe essa palavra aplauda o nome do Senhor. Olha aqui para mim, se há alguém aqui dentro dessa igreja que pelo desespero abandonou a fé, deixou a comunhão da igreja e quer essa noite voltar para Jesus, voltar para os caminhos do Senhor, sai do teu lugar e vem aqui à frente, eu quero orar por você. Pastor, eu entrei aqui afastado e eu quero voltar, porque eu deixei o desespero tomar conta de mim e me afastei da igreja. Alguém essa noite, levante a sua mão, eu quero te conhecer. Alguém? Todo mundo salvo e lavado pelo sangue de Jesus? Amém? Cadê os salvos aqui?
Há alguém para retornar para Jesus? Faça assim com a sua mão. Tem uma senhora ali. Vem aqui, minha irmã. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Venha. Pode vir com ela. Pode vir com ela. Pode vir. Jesus estava te esperando. Vem para cá, para perto do altar. Pode vir. Pode vir. Aleluia. Jesus é contigo. Levante as suas mãos para cá. Pai, a tua filha está aqui essa noite, porque ela entende que precisa de ti. Ela não é nada sem ti. Ela está diante dessa multidão declarando que ela quer voltar para a tua presença, porque não existe lugar melhor do que a tua presença. Recebe a tua filha de volta à tua casa, Deus. Perdoa os pecados, apaga todas as iniquidades, e as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo a partir de agora, em nome de Jesus. Cadê a igreja que celebra Jesus? Abraça ela, Nete, abraça ela, minha irmã. Aleluia, Jesus é bom, Jesus é bom. A Nete vai pegar o seu número, o seu contato. Ora por ela aqui, Nete, no lateral, ajuda, acompanha ela. Você está com uma dor no peito? Estenda a mão para cá, igreja. Em nome de Jesus, toda seta do adversário que queira atrapalhar a conversão dessa mulher, eu ordeno agora no nome de Jesus, larga o coração dela. Ela é de Jesus. Sai toda corja, toda obra maligna, toda obra de bruxaria. Oh glória! Essa agulha que foi colocada numa boneca para matar a vida dessa mulher, eu desfaço esse trabalho no nome de Jesus. Que saia da vida dela agora. Sai em nome de Jesus. Cadê a igreja que dá glória a Deus aí? Fique em paz. Deus é contigo. Amém? Leva ela, Nete, aqui ao lado. Isso. Jesus é bom e o diabo não presta. Amém? Vamos encerrar o culto domingo que vem. Eu te aguardo quarta.